Boa noite, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? A palavra que eu vim trazer para vocês na noite deste dia, segunda-feira, é para que vocês consigam aí desenvolver alguns hábitos conforme a Daniel tinha naquele tempo, para que tenhamos a cada dia uma vida segundo o coração de Deus, uma vida que edifica ao nome de Deus, uma vida que traz um bom testemunho nessa terra e uma vida que, acima de tudo, agrada ao coração do seu Deus. Porque a partir do momento que você se comporta com um bom testemunho nessa terra, a ponto de agradar o coração do seu Deus, todas as coisas que você fizer prosperarão, os seus sonhos serão sonhos de visões, sonhos de revelações, e Deus, obviamente, vai estar mais próximo de ti. Por quê? Como diz aquela historinha mesmo, que o filho perguntou para o pai: Pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, uma vez, mostrou o avião passando lá no céu, bem distante, a muitos mil pés de altura, e disse: Ó filho, Deus pode ser daquele tamanho. Levou o filho no aeroporto para ver um avião de perto, e o filho viu a magnitude daquele meio de transporte e disse: Ó filho, também pode ser desse tamanho. Tudo o que vai indicar o tamanho de Deus para você é a proximidade e a vida de intimidade que você desenvolve com Ele. Ou seja, a partir do momento que você tiver uma vida de intimidade, de proximidade com Deus, Ele se aproximará de você. A partir do momento que Deus se aproxima de você, Ele se revela de forma maior. A partir do momento que você se distancia de Deus, ou por praticar pecados que são a quebra, a separação entre você e Deus, ou por simplesmente não ter uma vida de oração, não ter uma vida de intimidade, Deus vai ficando cada vez mais distante. E pelo fato de ele ficar mais distante, não quer dizer que ele perdeu a fidelidade, mas quer dizer que você, por algum motivo na sua caminhada, deixou a desejar e afastou-se dos caminhos de Deus. Portanto, antes que seja tarde demais, porque ninguém sabe o dia nem a hora que ele vem para buscar a sua igreja, se aproxime de Deus, busque os caminhos de Deus, entenda que você sem Deus não é nada, mas Deus com você, você pode romper barreiras, transpor obstáculos e saltar até mesmo muralhas. Então vamos lá, a palavra que Deus trouxe ao meu coração se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, que diz o seguinte, o título é Daniel na Cova dos Leões. Eu vou ler o texto na íntegra primeiro e depois eu vou trazendo algumas reflexões para que possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes os presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos alguma ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governantes, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E na oração ele dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Prestem atenção, ele orava 3 vezes virado aí para o seu Deus, e ele dava graças diante do seu Deus. Aí, isso que é muito importante, como também antes costumava fazer. Prestem bastante atenção nessas frases que eu venho dando destaque. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvido então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, prestem atenção, o rei, que tinha feito o decreto, o edito, ele, ouvindo esse negócio, que Daniel estava orando 3 vezes ao dia, suplicando ao Deus Todo-Poderoso, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel de todos os seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer música, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele, do rei, o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes, de diferentes línguas que moram em toda a terra,
a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, e feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens que tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele, o Deus de Daniel, é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, agora lida a palavra. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que eu achei muito interessante na trajetória de Daniel, aí desde o momento em que ele foi, vamos dizer, denunciado, até o momento em que ele saiu dessa cova dos leões. Então, muito importante a gente frisar aqui uma coisa extremamente interessante que Daniel tinha no interior dele. Ele tinha hábitos. E um dos hábitos que eu considero muito, muito importante é que ele tinha o hábito, o desejo, a mania, vamos dizer assim, de orar 3 vezes por dia. Isso continuamente em sua vida. Não era um hábito que ele desenvolveu ali naquele momento em que ele foi penalizado. Antes um pouco de ser penalizado. A Bíblia diz que era um hábito que Daniel tinha continuamente, ou seja, fazia parte da rotina. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês: traga Deus para a sua rotina. Ore a Deus, peça que Ele realize os seus planos, peça que Ele te dê sonhos de revelação, seja um amigo de Deus, busque intimidade com o Mestre e você vai ver que os caminhos vão se abrir. E assim como aconteceu com Daniel, Deus vai te livrar do seu pior pesadelo, porque Ele vai estar contigo. E Ele é um Deus que não conhece causa perdida, Ele é o Criador de todas as coisas, o domínio de todas as coisas está na mão dEle, portanto, se achegue, se apegue, se aproxime de Deus e você vai estar do lado do Todo-Poderoso. E quando Ele der uma palavra a seu favor, não tem quem impeça, não tem inimigo, não tem adversário, não tem absolutamente ninguém, não tem animal que te estraçalhe, não tem nada que aconteça que possa ir de encontro à palavra que Deus declarou sobre a sua vida. Portanto, o primeiro ponto é esse: desenvolva o hábito da oração. Independente do que aconteça, independente das propostas que cheguem, independente das imposições que cheguem, conforme aquela que chegou para Daniel, que a partir daquele momento ele deveria prostrar-se a outro Deus que não fosse o seu Deus, que ele continuamente servia. Não mude a sua postura, não mude a sua posição. Continue adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. No momento certo, Ele vai te exaltar e vai te recompensar publicamente. Acredite. Então, o primeiro ponto é esse. Daniel tinha um hábito, que era o hábito da oração. A palavra diz também que Daniel, ele exalava, ele tinha, as pessoas olhavam para ele e percebiam um espírito excelente. O que vem a ser um espírito excelente? Basicamente, o bom testemunho. Não negocie os seus princípios, aqueles princípios que você tem desde pequeno, que te conduzem pelo caminho que é estreito, mas vai te levar para a salvação da sua alma. Não negocie os seus princípios, aonde quer que você vá. Não busque agradar as pessoas fazendo o que elas fazem, mas entenda que você compartilhando, você mantendo-se no seu caminho que você sempre trilhou e que você está convicto de que ele é o certo, Deus vai te recompensar. Em palavras anteriores, dizem também que os reis ofereciam grandes banquetes lá nos reinados. E Daniel, ele consentiu no seu coração
não se contaminar com os manjares do reino. Ou seja, ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza, ele tinha um Deus ao qual ele se apegou. E é isso que eu quero te dizer. Apegue-se a Deus, apegue-se ao Todo-Poderoso. Desenvolva uma vida de oração e de intimidade com Deus e tudo vai melhorar. É só uma questão de tempo. Então, por esse motivo, eles falaram. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Olha que coisa interessante. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Glória a Deus. Que você seja também visto como Daniel nos dias de hoje. Aí o que que os presidentes e os príncipes eles pensaram? Vamos ter que achar alguma coisa na lei do Deus de Daniel para que a gente venha pegá-lo e venha puni-lo da forma adequada, para que isso seja editado pelo rei. E automaticamente eles falaram que Daniel tinha que servir a um Deus que não fosse o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ele sempre estava habituado a servir. E Daniel, quando soube da escritura que o rei tinha decretado, que ela estava assinada, mais uma vez, como era de costume, como ele continuamente fazia, ele entrou na sua casa e 3 vezes no dia continuava de joelhos, rendendo graças, rendendo honra, rendendo glória ao Deus Todo-Poderoso, que Daniel tinha a plena convicção que não o abandonaria. E aqui ele diz, ó, a Bíblia diz isso, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Deus, ele não requer de nós atitudes de última hora. Ele requer de nós uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida lado a lado. É isso que ele define e ele entende que é um bom testemunho. Para Deus te achar fiel, você precisa ter uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida que dê um bom testemunho para o seu Deus. E aqui eles dizem também, ó, ouvindo o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs no seu coração livrá-lo. Até ao pôr do sol, trabalhou por o salvar. Ou seja, o rei de todas as maneiras tentou trocar a lei, tentou fazer outras coisas, mas como ele já tinha assinado e decretado no dia anterior, não foi possível fazer. Como os príncipes e os presidentes chegaram para ele e disseram, ó rei, mas já está assinado o decreto, já é um decreto, Daniel desobedeceu, todos os outros da província obedeceram, então temos que puni-lo de alguma forma. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões, na qual existia muitos leões famintos, ou seja, era sabido pelo olhar humano que, a partir do momento que Daniel fosse lançado, não ia sobrar nada nem para contar história. Daniel morreria. Daniel seria esmigalhado pelos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões, colocada a pedra, o rei selou com o seu anel e todos os presidentes e príncipes e os poderosos da província também selaram. Aí a palavra diz o seguinte: então o rei dirigiu-se para o palácio, passou, olha isso, quando Deus ele quer operar na sua vida, ele coloca rei para perder sono, ele coloca quem ele quiser, o controle de todas as coisas está na mão do seu Deus, você precisa entender isso. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, o rei que tinha feito um decreto para que as pessoas que adorassem a deuses, que não os que ele estipularia, fossem lançados na cova dos leões, Deus permitiu
com que isso acontecesse e viesse uma grande aflição sobre esse rei, que no caso era Dario, e ele jejuou durante a noite. Ou seja, o rei, em toda a sua glória, ele jejuou durante a noite em prol de Daniel, deixou, não deixou trazer à presença dele instrumentos de música, como era de costume, e a palavra de Deus também diz que fugiu dele o sono. Olha isso, irmãos, tenham misericórdia. Entenda que Deus, ele trabalha a favor daquele que nele espera. Se você espera em Deus, se você tem uma vida de intimidade, a sua vitória vai chegar. Independente de quem falou, independente de quem cantou a sua derrota, se Deus ordenou que o anjo traga a sua vitória, irmão, não tem quem impeça. Isso, dê glória a Deus aí onde você estiver ouvindo. Aí o rei passou a noite em jejum, perdeu o sono. Na manhã do dia seguinte, ele foi lá na beira da cova dos leões e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E esperando nenhuma resposta. E imediatamente Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, se você é um homem íntegro, se você é uma mulher íntegra, que procura agradar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, se você tem um bom testemunho, Deus vai te livrar da mão do teu adversário. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, que eu digo da ótica humana, porque para Deus tudo acontece no tempo perfeito. Há tempo para todas as coisas. Mas Daniel, pela sua gratidão, pela sua integridade, pelos seus hábitos, que era orar continuamente, 3 vezes por dia, ao Senhor dos Exércitos, ele vai te salvar da mão do seu adversário. Ele salvou Daniel da cova dos leões famintos. Ele vai tirar você dessa cilada que você está passando. E ele vai trazer a bonança sobre a sua vida. Portanto, primeiro, tenha uma vida com hábitos. Tenha o hábito de orar, de se relacionar com Deus, de relacionar-se a Deus, de conversar com Ele como um amigo. Segundo lugar, tenha uma vida íntegra, honesta. Tenha uma vida que seja uma vida que a gente chama uma vida inocente. Ou seja, o que é uma vida inocente? É aquela vida, como Daniel decretou aqui, que ele sempre foi inocente, achava nele inocência, ou seja, ele jamais fez algo para prejudicar tanto a Deus, ou seja, ele não cumpriu o decreto do rei porque ia de encontro, ia contra os princípios dele, e ele não negocia com princípios. Você também deve ser assim. Se teus pais te ensinaram, plantaram uma semente no teu coração da oração, independente do que aconteça, não negocie os seus princípios, não troque os seus princípios, permaneça neles por toda a sua vida e Deus vai te exaltar no momento certo. Então, primeiro, hábito da oração. Segundo, tenha inocência, tenha um bom testemunho. Terceiro, tenha um espírito excelente, ou seja, faça muito mais do que aquilo que é pedido para fazer. Busque ser uma pessoa agradável, uma pessoa com empatia. Busque ser uma pessoa que siga intensamente naquilo que Deus planejou para a sua vida. Não seja um cristão morno, seja um cristão inteiro. Leia a Bíblia, medite na palavra, busque saber o que Deus requer da sua vida e faça na íntegra o que ele requer, porque você vai ser um achado de Deus e a palavra de Deus
fala que os olhos de Deus passam por toda a terra buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você vai ser achado de Deus. Portanto, tenha uma vida honesta, íntegra e não negocie com seus princípios. Que tenhamos uma excelente semana. Essa palavra eu creio que é uma palavra muito apropriada porque nas semanas, no tempo que saímos para o trabalho, convivemos com nossos amigos ou aqueles mesmo colegas lá do serviço, ou aqueles mesmo que querem o nosso mal. Eles vão nos propor algumas coisas disfarçadas de bem, mas que peçamos a Deus o discernimento necessário para que possamos ser pessoas melhores, agradar o coração de Deus acima de todas as coisas e jamais venhamos cair nas astutas ciladas de Satanás. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite, fique vigilante nessa semana. Muitas coisas vão acontecer para abalar e tirar a sua fé, mas mantenha-se firme nos seus princípios e Deus vai exaltar a sua cabeça nessa terra. Tenha uma excelente noite, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecerem que precisam dessa palavra. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e logo, logo volto com mais vídeo. Fiquem com Deus, aquele abraço.